Então vamos lá. Aqui ele está dando o erro, porque eu ainda não coloquei isso dentro aqui do... As variáveis não existem, mas já já a gente vai corrigir isso aí. Então aqui, se eu estiver no método novo, pedindo um novo registro, ou no método editar, qualquer um dos dois métodos que eu esteja, deixa eu apagar isso aqui, que nossa regra vai ser um pouquinho diferente. Então, se eu tiver em um desses dois métodos, ele vai pegar aqui, por exemplo, o meu thisHabilitar, que eu tenho ali, e vai colocar ele como true. Por que isso? A primeira coisa, então, o meu habilitar tem que ficar true. Se o meu habilitar ficar true, então, ele não vai ficar em apenas leitura, ele vai mostrar os campos para que eu possa preencher. Os campos do nome, os campos ID e o campo aí, de descrição. Ok, estando no método novo, editar, eu tenho que ter isso habilitado. Eu tenho que estar podendo inserir dados dentro dessas caixas de texto. Só que aqui também eu tenho que colocar as informações dos meus botões. Então, o meu BTN, por exemplo, BTN buscar até que não, porque buscar é no outro. Então, o BTN novo, ponto, enabled, ele tem que ser falso. Por que falso? Porque se eu já estou no método novo ou no método de edição, não tem como eu clicar novamente no novo. Então, eu já cliquei nele, eu entrei no método novo. Ou então, eu estou editando. Se eu estou editando um registro, não tem como eu pedir um novo. Então, ele tem que estar falso. É só você analisar essas possibilidades. Vou colocar os outros botões que nós temos. Além do novo, eu vou ter o salvar. O salvar, aí ele tem que estar ativo. Porque se eu estou inserindo um novo registro, depois eu vou querer clicar em salvar. Ou se eu estou editando, mudando alguma informação, depois eu posso querer salvar. Então, ele tem que estar habilitado. Além dele, nós vamos ter o editar. O editar não, o editar tem que ficar falso. Porque se eu estou no método novo, inserindo um novo registro, eu não posso editar. E se eu já estou no método editar, não tem como eu clicar de novo no botão editar. Eu já cliquei no botão editar para entrar naquele método. Então, isso aqui também vai ficar mais fácil quando a gente rodar o formulário, vocês vão entender melhor. Além do editar, a gente tem o de cancelar. O de cancelar, tranquilo, ele pode estar true, sem problema, porque se eu estou no método novo ou no método editar, eu posso querer sair dele. Então, eu posso querer cancelar. Perfeito. É basicamente isso aqui. Aí, eu tenho aqui agora uma verificação do else. Por quê? Lembra que aqui eu estou verificando se eu estou no método novo ou editar. Agora, e se eu não tiver? Se eu não tiver, é só colocar o contrário para isso aqui. Ó. Se eu não estiver editando e nem inserindo um novo registro, não tem por que os campos estarem habilitados. Então, ele pode estar inativo. Não tem por que o botão novo está como falso. Ele tem que estar true, porque se eu não estou no método novo nem no método editar, eu posso querer depois, então, aí estar editando. Então, eu tenho que habilitar os dois. Eu posso querer inserir um novo. Agora, se eu não estou nem no método novo, nem no editar, eu não preciso salvar. Então, o botão salvar tem que estar inativo. E eu também não preciso cancelar, tá joia? Porque eu não fiz nada ainda, não selecionei nenhum registro ali ainda para poder cancelar. Então, eu posso inativar também ele. Perfeito. Aqui nós vamos ter um outro método agora, depois do final desse. Lembra que o final dele aqui, ó, sempre seleciona. Se você tiver dúvida onde termina esse método, seleciona a primeira chave dele, que a última também vai ficar selecionada. Nós vamos precisar de um método para poder ocultar, ocultar as colunas do grid. Beleza. Vamos entender o seguinte. Quando eu mando mostrar, nosso procedimento aqui de mostrar, ele vai mostrar, ele está aqui como 200 linhas, tranquilo, mas ele vai mostrar os campos da tabela categoria. Eu não setei aqui qual seriam as colunas, ele mostraria tudo. Quantos campos ela tem? 3 campos, ID, descrição e nome. Beleza. Quantos campos tem o meu data grid? O meu data grid, se vocês vierem aqui no FRM categoria, no listar, por enquanto ele só tem um campo, uma coluna. Mas, além dessa primeira, ele vai ter aqui o código, vai ter o nome e a descrição. Então, ele vai ter um total de 4 colunas. Só que, às vezes, eu posso não querer ficar mostrando a opção de deleção e também, já uma coisa minha, que eu não gosto muito de mostrar o ID. Tá? Eu acho que isso não interfere em nada para o cliente, para o usuário final. Então, não tem necessidade. Então, aqui eu posso criar um método para ocultar essas colunas, onde eu não precisa mostrar o campo ID, nem esse campo ali de apagar. Então, vamos lá. Private void, vou chamar de ocultar colunas. Isso vai ser bem simples. Se eu quero ocultar colunas, eu primeiro seleciono o objeto, que é meu data
this.dataLista. Deixa eu ver aqui porque que ele não está ocultar colunas. Ah, tá, porque eu não concluí o método aqui, afobei. Né? This.datalista.columns. Beleza. Aqui nós vamos ter o seguinte, né? Essa opção do columns, aqui, ó, nós podemos então selecionar uma das colunas na posição. A primeira posição é a 0 e assim por diante. Se eu tenho 4, eu vou ter da 0 a 3. Então, 0, 1, 2 e 3. A minha primeira 0 é aquela que já está ali. Então, eu posso utilizar uma propriedade visible e deixar ela aqui como false. Dessa forma, ele vai entender, se ver aqui é maiúsculo, que não é que ele seja, é porque o L que faltou aqui, ó, visible, perfeito. Ele vai ocultar primeiro, então, a minha coluna 0, que é aquela onde está a opção de deletar. E aqui também eu quero ocultar a do ID, e então eu coloco aqui a posição 1. Perfeito. As duas como false, né, não vão ser visíveis. Então, eu ocultei a visibilidade dessas duas colunas.